Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus neste momento. Valparaíso, São Paulo, bastante calor. Já faz alguns dias que eu estou bastante enfermo. Melhoro, pioro, melhoro, pioro. Hoje eu passei o dia inteiro deitado. Muito cansaço. Era diarreia, era tudo. Tosse. Pressão muito alta. Mas agora estou um pouco melhor. Estando um pouco melhor, eu resolvi fazer uma live aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, aferir a pressão, ver como é que está. E eu quero falar, gente, um assunto bem legal. A pressão está 12/7 e o coração está 112. O coração normal é 90, né? Porém, não é algo assustador. É interessante que eu estou tomando um remédio, mas esse remédio não me deixa dormir à noite e eu durmo durante o dia todo. Complicado. Mas continue orando por nós aí. Gente, eu sou pentecostal e eu não posso negar, não nego. E vou explicar por quê. Quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não aceitei a placa de uma igreja, aceitei Jesus. Naquela época, eu aceitei Jesus, foi em 1969, não lembro o mês, e foi na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E atualmente, de vez em quando, eu sempre estou indo aos sábados na Igreja Adventista, eu sempre vou. Mesmo sendo da Assembleia, apesar de que hoje eu não estou ligado à Assembleia de Deus, eu saí e eu não tenho placa de igreja no meu coração. Eu tenho um ministério online, resgatando os feridos, sempre estou alcançando muitas pessoas e sempre estou fazendo lives. Mas eu quero falar aqui uma coisa bem clara. Que ser pentecostal não é apenas pertencer a uma tradição, mas viver uma fé marcada pela experiência com o Espírito Santo. Inclusive, a Igreja Adventista vai começar 10 dias de orações, 10 dias de clamor, falando justamente sobre o Espírito Santo. Mas é uma vida marcada por uma fé viva, por uma oração viva, pela palavra ardente e pela expectativa do agir sobrenatural de Deus. É uma fé que sente, que chora, celebra, geme, espera. É uma experiência que cada um fala da sua experiência. Eu estou falando da minha. E você não precisa negar isso. Pelo contrário. O pentecostalismo, ele nasce do clamor e não da frieza. Da dependência do Espírito, não apenas da razão. Da Bíblia aberta, mas também de um coração quebrantado. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu falei em línguas pela primeira vez, foi justamente no ano 1969. Mas 4 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que não permanecemos ali. Logo Deus abriu as portas, eu fui para Recife, que eu morava naquela época na Paraíba. Então comecei a frequentar o movimento pentecostal. E ser pentecostal não te impede de pensar, de estudar, refletir ou dialogar com outras correntes. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho minhas formações teológicas, fui missionário há muito tempo, fora do país, dirigi várias igrejas no Brasil. Hoje eu não dirijo mais igreja. Mas
ser pentecostal significa ter essa intimidade com Deus, buscar essa experiência com o Senhor. E o Espírito Santo não foi enviado apenas para um grupo exclusivo, porque Deus não tem grupinhos. Deus tem pessoas que Ele ama. Ele ama o ser humano. E ser pentecostal não te obriga a abandonar a profundidade teológica. Até então, naquela época, era pecado estudar teologia, por causa da ignorância do povo, né? Porém, mesmo naquela ignorância, essa ignorância que eu estou falando aqui é a falta de conhecimento. A igreja, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu muito, cresceu bastante. Todas as igrejas cresceram, né? Mas as igrejas pentecostais, elas crescem muito mais porque elas têm uma ênfase muito forte na cura divina, na libertação, o que é diferente de alguns grupos que não são pentecostais. Mas o pentecostalismo, ele vem da dependência do Espírito, não apenas da razão, e da Bíblia aberta. Estudamos a Bíblia com o coração quebrantado, queremos estudar, queremos descobrir cada dia. E o mais lindo de tudo isso, que isso aí não vai te impedir de você refletir, de você se aprofundar na palavra de Deus, porque há um fogo ardente que arde, queima em nossos corações, e nós queremos descobrir. E você pode ser pentecostal na experiência, bíblico na doutrina, humilde na postura, profundo na reflexão e sensível à voz do Espírito Santo. E negar isso seria realmente negar uma parte viva da nossa fé. E eu estou explicando aqui que eu não posso negar aquilo que Deus me deu. Logo cedo, Deus já me usava em revelações, me usava em profecias, em curas, e isso eu não posso realmente negar. Não posso. Então, assumir ser pentecostal não é uma confissão de anti-intelectualismo, mas uma afirmação de uma espiritualidade cristã centrada na opção de vida do Espírito Santo, na ação viva do Espírito Santo, conforme o testemunho bíblico. O pentecostalismo nasce na Escritura, é sustentado pela Escritura e encontra na Escritura o critério de suas experiências. E a identidade pentecostal pode ser expressa teologicamente a partir de 4 eixos fundamentais. Centralidade no Espírito Santo. O pentecostal, ele confessa que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina, mas uma pessoa ativa, que fala, que revela, convence do pecado, regenera, santifica, capacita a igreja, distribui os dons espirituais na sua soberania. E essa ênfase não substitui Cristo, mas exalta Cristo, pois o próprio Espírito tem como missão glorificar a Deus. E aí nós temos uma experiência pentecostal muito grande que não está acima da Bíblia, mas debaixo dela. O verdadeiro pentecostal, ele não diz sinto, logo é verdade, mas ele diz experimento, examino e confirma através das Escrituras. E além disso, visões, dons, profecias, manifestações espirituais são discernidas, são julgadas e ordenadas conforme o ensino bíblico. 1 Coríntios capítulo 14. Temos aí uma razão e fé em diálogo, não em conflito. A tradição pentecostal madura reconhece a razão genuína, a teologia sistemática, reconhece que o Espírito vivifica. Pensar não apaga o fogo. O fogo autêntico sobrevive no pensamento. Portanto, o pentecostal pode e deve dialogar com a teologia histórica sem perder sua identidade espiritual. A espiritualidade que se traduz em vida. A marca pentecostal não é apenas o culto intenso, mas vida transformada, ética cristã, compromisso com a missão, sensibilidade ao sofrimento humano, e onde há o Espírito, há fruto, não apenas a manifestação. Ser pentecostal, expresso de forma teológica e respeitosa,
é afirmar que Deus continua agindo, que o Espírito continua falando, a igreja continua sendo capacitada e a palavra continua sendo a régua de toda a experiência. Não é negar a tradição cristã, é participar dela como fogo, temor e discernimento. E falar em línguas é uma experiência maravilhosa. Falar em línguas é uma experiência verdadeiramente maravilhosa e isso pode ser afirmado com equilíbrio bíblico, maturidade espiritual e respeito teológico. No contexto pentecostal, o falar em línguas não é apenas um fenômeno emocional, mas uma experiência profunda de comunhão com Deus, na qual o Espírito Santo auxilia o crente a ir além das limitações da linguagem humana. Por que é uma experiência maravilhosa? Porque é uma obra do Espírito, não é da carne. O falar em línguas não nasce do esforço humano, mas da ação soberana do Espírito Santo. O crente não inventa palavras, ele se rende. E essa entrega gera descanso espiritual, reverência e sensibilidade à presença de Deus. Quando eu tinha os meus 12 anos de idade, eu falei em língua pela primeira vez e não foi ninguém impondo mãos sobre a minha cabeça ou dizendo fale em línguas. Aconteceu sobrenaturalmente. E sobre 4 pessoas que estavam ali. Que foi uma experiência gloriosa, fenomenal, eu não posso negar isso. E o falar em línguas, além de ser uma obra do Espírito Santo, edifica o interior do crente. Biblicamente, as línguas cumprem um papel de edificação pessoal. É uma oração que brota do Espírito, quando a mente já não encontra palavras. Muitos experimentam renovação espiritual, fortalecimento de fé, consolo profundo e alinhamento interior com Deus. E também amplia a vida de oração. Orar em línguas não substitui a oração racional, mas a complementa. Há momentos em que o coração sente mais do que não consegue explicar. E as línguas se tornam um canal santo de expressão espiritual. Produz humildade, não superioridade, mas de maneiras que aquele que fala em línguas não é superior àquele que não fala. E a verdadeira experiência com línguas não gera orgulho, não pode gerar. Mas não cria uma hierarquia espiritual, não mede espiritualidade, também não mede santidade. Quando autêntica, ela conduz à humildade, à gratidão e ao temor ao Senhor. Aponta para a intimidade, não para o espetáculo. Falar em línguas é, antes de tudo, uma experiência devocional, não é performance pública, mas é um encontro pessoal, é Ele e Deus. Onde há maturidade, há ordem. Onde há o Espírito do Senhor, há amor e há liberdade. É uma experiência de equilíbrio. Nem todo crente fala em línguas, e nem todo crente que fala em línguas é maduro. O sinal mais elevado da ação do Espírito Santo continua sendo o fruto, amor, domínio próprio, mansidão, fidelidade, temperança. Portanto, falar em línguas é maravilhoso porque nos aproxima de Deus, fortalece o nosso espírito, aprofunda a oração e lembra que a fé cristã não é apenas compreendida, ela é vivida. E quando a experiência é guardada com reverência, discernimento e submissão à palavra, ela se torna não um motivo de divisão, mas um testemunho silencioso da graça de Deus. Aí eu escrevi aqui, quando o céu me deu a voz, houve um dia em que minhas palavras acabaram. A alma ardia, o coração transbordava, mas a língua humana já não era suficiente. Então o Espírito soprou. Não veio como barulho, mas como presença. Não forçou meus lábios, apenas abriu meu interior. E quando me rendi, o céu encontrou passagem em mim. Falei sem entender, mas entendi sem falar. Minha mente silenciou, e o meu espírito finalmente orou. As lágrimas não eram tristeza, eram alívio. O peso não era dor, era glória. Naquela
linguagem que eu não aprendi, Deus me ensinava naquela voz que eu não formulei, Ele me conduzia. Não era para os outros verem, era para eu sobreviver. Não era sinal de grandeza, era confissão de dependência. Ali descobri quando as minhas palavras falham, o Espírito intercede. Quando minha força termina, a graça começa. Desde então, quando o céu parece distante e o peito não sabe explicar, eu oro e ele traduz. Porque falar em línguas não me faz maior que ninguém. Apenas me lembra que sou pequeno demais para caminhar sem Deus. Amém? Então, queridos, se você não tem essa experiência, de repente um dia você pode ter essa experiência. E eu louvo a Deus pela tua vida, que tem me acompanhado aí em nossas lives. E que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar de uma forma maravilhosa, de uma forma natural. Continue orando por mim, porque eu não estou bem, ainda que já esteja bem melhor, mas eu vou estar melhor ainda. Em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos.